Pois é, tem aí muitos assuntos concernentes ao governo que a gente vai tratar hoje. Na cerimônia que acabou de acabar, Bolsonaro disse duas coisas. Uma, a meu ver, bastante importante e com a qual eu concordo totalmente. Ele disse que o poder do voto é inquebrantável e que o compromisso com a soberania do voto popular é também inquebrantável. Portanto, um compromisso firme com a democracia num momento ali oficial de diplomação, que eu considerei bastante importante porque vem ao encontro de outras declarações que ele já fez, de que vai ser um seguidor fiel da Constituição, de que não vai se desviar dela em nenhum milímetro. Então essa eu achei uma fala importante. Essa outra fala que a imprensa está destacando, de que não existe mais intermediação entre o poder, entre o povo e o poder, essa eu achei um pouco estranha. Ele quis se referir à comunicação, porque ele deixa claro isso na frase logo em seguida, quando ele diz o seguinte, abre aspas, para o Jair Bolsonaro. Vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta com eleitores e seus representados. Uma coisa é a forma como se faz comunicação. A outra forma é como se faz representação política. E essa é impossível que seja feita sem representação, sem intermediação, portanto. Seja do Congresso, seja do próprio Bolsonaro. Esses representantes eleitos nada mais são do que intermediários entre essa vontade popular expressa pelo voto e a realização das políticas públicas e das demais demandas de um governo. Portanto, é um pouco mistificadora essa fala. Quando ele fala em falta de intermediários, ele está afetando algo que não é inteiramente verdadeiro. E é importante que as mistificações comecem a ficar pelo caminho, porque a gente tem 4 anos de um governo que não se quer que seja pautado por mistificações. E aí a gente entra nesse outro assunto que você trouxe, Silvio. O assunto que dominou o fim de semana é esse da movimentação atípica na conta de um assessor do Flávio Bolsonaro. Não é qualquer assessor, não é um mero motorista. Trata-se de um amigo de 34 anos do Jair Bolsonaro. Alguém com quem ele ia para pescarias, alguém que frequentava a sua casa em churrascos e alguém para quem ele emprestou, sem pedir nem recibo e sem nem sequer declarar no imposto de renda, R$40 mil a confiar nas suas próprias declarações. Portanto, alguém muito próximo. E esse alguém muito próximo movimentou R$1.200.000 na sua conta bancária ao longo de um ano, fez saques contínuos dessa mesma conta, muitos no mesmo dia, em quantidades picadas, recebeu depósitos e transferências do pessoal do gabinete, inclusive de familiares, e ninguém da família Bolsonaro se dignou a falar com ele no fim de semana. O Eduardo Bolsonaro estava na cúpula conservadora e disse que não falou com o Fabrício. O Jair Bolsonaro disse que não falou com o Fabrício desde que o caso veio à tona. E o Fabrício simplesmente desapareceu. O único que disse ter falado com ele foi o Flávio Bolsonaro, que disse que ele lhe deu uma explicação que ele considerou bastante plausível, mas não disse qual. Portanto, a gente está com uma nuvem aí de incerteza a respeito desse caso. O que me chama a atenção para a declaração do ex-juiz e futuro ministro Sérgio Moro. É a declaração de alguém que está se baseando muito numa crença, em algo em que ele quer acreditar, mas que não condiz com o padrão e a régua que ele mesmo, Sérgio Moro, estabeleceu em relação a outras pessoas. Ele diz que em relação ao Bolsonaro está esclarecido, só com base nessa explicação dos empréstimos. De novo, sem um recibo desses mesmos empréstimos, sem um pagamento posterior, sem mesmo declaração no imposto de renda. Só o fato dessa declaração não existir já bastaria para o juiz Sérgio Moro pedir mais investigações a esse respeito. Da mesma maneira, ele não fez menção a algo importantíssimo, que são os depósitos de outros funcionários na conta deste assessor. Isso, em qualquer lugar do mundo, tem cheiro, cor e cara de pedágio no salário do pessoal, porque muitos desses depósitos, dessas transferências, eram quase a totalidade dos vencimentos das pessoas naquele mesmo período. Elas transferiam quase integralmente uma quantidade bastante grande de dinheiro para a conta do senhor Fabrício Queiroz. Isso não parece razoável, não me parece que seja um bolão da Mega Sena. É algo além. Então, eu acho que tem pesos e medidas bastante diferentes em relação ao que era antes e agora. Do Moro, do Onyx Lorenzoni, do próprio Jair Bolsonaro.
Acho que nos próximos dias, a depender da evolução das investigações, essas autoridades vão precisar dar explicações adicionais, Silvia.